Olá, eu sou o Felipe Gobo e hoje eu vou apresentar um artigo denominado Respostas Fisiológicas em Cultivares de Soja Submetidas ao Alagamento em Diferentes Estádios, dos autores Camila Argenta Fante, José Donizete Alves, Patrícia de Fátima Pereira Goulart, Sidney Deuner, Neide Kelly e Maria Silveira. Então a soja é uma leguminosa originária da China e é um dos produtos agrícolas de maior importância do mundo, e também no Brasil, sendo o segundo maior produtor mundial. Então ela é uma cultura de grande interesse devido à excelente combinação entre produtividade, teores de proteína e óleo no grão. Desta forma, diversos produtos e subprodutos oriundos da soja são usados pela agroindústria e pelas indústrias químicas e de alimentos. Então, o seu cultivo em solos hidromórficos é frequentemente e, portanto, desperta forte interesses em diversas regiões do mundo. Então, nessas áreas alagadas ou sujeitas ao alagamento temporário, devido ao excesso de chuvas e inundações, a difusão de gases da atmosfera até o solo é fortemente afetada, e as trocas gasosas reduzidas a níveis extremamente baixos, tornando o ambiente radical hipóxico. Com a respiração dos órgãos submersos da planta e ou de micro-organismos, o oxigênio é esgotado, tornando esse ambiente anóxico. A hipoxia ou anoxia sofrida pelo sistema radical altera o metabolismo celular, provocando queda imediata na respiração das raízes das plantas. Aqui é importante remeter que hipoxia é a falta de oxigênio, a diminuição de oxigênio para a planta, e a anoxia é quando a ATP vai ser somente da glicose, formada da glicose da planta. Então, quando o solo torna-se hipóxico devido ao alagamento, as raízes são submetidas a uma condição de estresse. E desse modo, as plantas respondem com maior ou menor eficiência, permitindo a distinção de espécies ou cultivares tolerantes e intolerantes. Então, em plantas de soja, a falta de oxigênio no sistema radical pode inibir a fixação simbiótica e a absorção de nitrogênio e outros minerais, o que pode diminuir o crescimento das raízes e a nodulação dela, provavelmente em virtude da exigência do oxigênio no processo de fixação. Além disso, ocorre a redução na taxa fotossintética das folhas, atribuída parcialmente à diminuição da condutância estomática. Então, o efeito da estresse por saturação hídrica do solo sobre as plantas é complexo e depende do estágio de desenvolvimento da planta e da duração desse estresse, então da duração do alagamento. Então, os resultados sobre qual estágio em que as plantas são mais tolerantes à saturação hídrica do solo não são conclusivos. Sendo assim, é necessário verificar os níveis de tolerância das plantas de soja ao alagamento em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, a exploração de áreas alagadas com espécies de importância econômica depende da identificação não somente das plantas que podem sobreviver à indução do solo, mas que também proporcionem rendimentos capazes de trazer retorno econômico. E assim, a cultura da soja aparece como boa alternativa. Então, o objetivo desse artigo, foi verificar, por meio da análise de massa seca total, açúcares solúveis totais, amido em folhas, atividade das enzimas do metabolismo anaeróbico em raízes e dados de produção, o comportamento de 3 cultivares de soja ao alagamento, em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, quanto aos materiais e métodos, o experimento foi desenvolvido em casa de vegetação no período de janeiro a abril de 2007. Então, plantas de soja foram cultivadas em vasos com capacidade para 8 litros, contendo, como substrato, solo com acidez e teores de fósforo e potássio previamente corrigidos. Então, para esse trabalho foram utilizadas as cultivares BRS 267, BRS 257 e BRS 213, que são indicadas para o consumo humano devido ao sabor amargo menos pronunciado, que foram submetidas a 2 regimes de umidade do solo, capacidade de campo, que seria o tratamento de controle, e o alagamento das raízes, que seria o segundo tratamento. Então, no estágio V6, que seriam plantas com sexto nó, no estágio V8, plantas com oitavo nó, e no estágio R4, que é a vagem formada, cerca de 2 cm, as plantas foram submetidas ao alagamento. Para tanto, os vasos foram colocados individualmente dentro de recipientes maiores, sem vazão de água. Em seguida, foi adicionado a água, tomando-se o cuidado de mantê-la a 2 cm acima do nível do solo. Então, no dia de indução de cada tratamento, foram selecionados 12 vasos de cada cultivar, dos quais 6 foram alagados e 6 permaneceram irrigados próximos à capacidade do campo, tratamento de controle. Então, após 15 dias de alagamento nos estádios V6, V8 e 11 dias no estádio R4, coletaram-se plantas de 3 vasos de cada tratamento, para avaliação de massa seca total e análises bioquímicas. Os demais vasos permaneceram com capacidade de campo até o fim do experimento, para a análise de produção.
Então, o experimento foi realizado sob delineamento experimental em blocos, ao acaso, em esquema fatorial 3x2x3. Cultivares, níveis de umidade de solo e estádio, com 3 repetições, sendo a unidade experimental constituída de um vaso com 2 plantas. Os resultados foram avaliados por análise de variância, ANAVA, e teste de Tuck, quando adequado, utilizando-se o programa de análise estatística SysVar. Então chegamos ao ponto dos resultados e discussões. Então um fator importante a ser considerado na avaliação do nível de tolerância de soja ao alagamento é a produção de matéria seca, onde a BRS 267, onde está destacado, foi observada uma redução significativa na produção de massa seca total, no estágio V8, isso para as plantas alagadas, como a gente pode ver, que a planta controle teve quase 25 gramas de matéria seca, enquanto que a planta alagada não chegou a 15, estava ali entre os 12 e 13. Enquanto que a BRS 257 e a 213, onde também foram dissecadas, foi possível observar uma redução nos estádios V6, onde tiveram redução de matéria seca para as plantas alagadas comparada ao tratamento controle. Então, os principais efeitos do alagamento do solo são verificados nas raízes das plantas, e suas mudanças morfofisiológicas adaptam-se ao ambiente hipóxico. A hipoxia também provoca alterações na respiração aeróbica no nível nutricional e na fotossíntese, o que pode afetar o crescimento e o desenvolvimento das diferentes partes da planta em um ambiente alagado. O alagamento do solo pode causar redução na taxa de translocação de carboidrato das folhas para as raízes e diminuição do crescimento e das atividades metabólicas, as quais passam a demandar menor quantidade de carboidratos. Então, essa transformação pode provocar o acúmulo de fotossintato nas folhas, na forma de amido. Então, aqui a gente tem o gráfico 2, onde foram avaliados os teores de amido nas cultivares de soja, em miligramas-gramas de amido, onde a gente pode ver que os tratamentos alagados mostraram um aumento gradativo nos teores de amido das cultivares, quando comparado aos tratamentos controles. Exceto aqui na cultivar BRS 267, onde o tratamento alagado não teve mais teor de amido que o tratamento. Então, aqui a gente tem a figura 3, né, o gráfico 3, que mostra os teores de açúcares solúveis totais em folhas de cultivares de soja. Então aqui a gente tem que entender uma coisa, que as plantas, quando elas têm baixa concentração de oxigênio, no caso elas estão alagadas, elas têm baixa concentração de oxigênio, elas vão converter o amido em glicose. Então os teores de açúcares solúveis reagiram o mesmo padrão de amido, eles subiram nos tratamentos alagados, exceto para as cultivares BRS 257 no tratamento V6, onde não teve uma diferença significativa do tratamento controle, e na BRS 213, no tratamento V6 também, onde foi muito pouco o aumento de amido em relação ao tratamento controle. Então, outro fator importante relacionado à sobrevivência das plantas à anoxia é a capacidade de manter a produção de ATP e a reciclagem do poder redutor. Então, a adaptação metabólica pode ser associada a aumentos na taxa de fermentação, em função de incrementos na atividade de enzimas álcool-desidrogenase, ADH, piruvato descarboxilase, PDC, e o lactato desidrogenase, LDH. Então, quando tem a privação de oxigênio, quando elas estão alagadas, o piruvato descarboxilase converte o piruvato a acetaldeído, que é metabolizado pelo álcool desidrogenase a etanol, com a regeneração de NAD+, para sustentar a glicose da planta. Aqui a gente tem o gráfico 4, onde foi medida a atividade da álcool desidrogenase em raízes e cultivares de soja. Ela foi dada em centimol, o resultado foi dado em centimol e varia de 0 a 30 centimóis. Então, o que a gente pode observar? A atividade da enzima ADH foi maior nos tratamentos alagados, exceto na BRS 257, onde eu estou destacando que não houve uma diferença significativa, e na 213, onde também não houve uma diferença muito significativa para o tratamento. Então, se a gente comparar os estádios de tratamento, a gente pode notar que nas plantas alagadas, aqui na BRS 257, no estádio V6 foi bem menor do que no aumento do estádio V8 e no R4, sendo menor ali no V6. Então aqui a gente tem o gráfico 5, que mostra a atividade do piruvato descarboxilase, que é o PDC, que é dado em centimol, com valores que variam de 100 a 200, onde a gente pode notar que não se notou diferença nos estádios de crescimento
em plantas alagadas. Elas todas seguiram o mesmo padrão de crescimento, exceto para o estágio R4 da BRS 267, onde está destacado aqui, onde tu teve um valor maior no tratamento controle, que seria no estágio R4. E se a gente comparar os tratamentos, a gente percebe que a BRS 257, no estágio V6, percebe-se uma grande diferença do tratamento controle para o alagado. E na 213, na BRS 213, a gente percebe que no estágio V6 e V8 também houve essa diferença, sendo muito maior em plantas alagadas. Então aqui a gente tem o gráfico 6, que mostra a atividade do lactato desidrogenase, que é o LDH, que também é dado em centimol, com valores que variam de 0 a 0,35, que são valores baixos. Então, a atividade foi pouco expressiva nas cultivares, nas 3 cultivares de soja, além de haver um comportamento muito distinto entre um tratamento e outro, que variavam muito. Como a gente pode observar aqui no tratamento V6, o tratamento alagado foi muito maior que o tratamento controle. Só que, como são valores mínimos, não é uma diferença significativa. Como também pode mostrar aqui no tratamento V8, onde foi muito maior no alagado do que no controle. Então, a maior atividade de ADH, que seria a álcool desidrogenase, se deve à síntese da enzima durante o alagamento, o que pode ser evidenciado no gel da atividade, onde foi observada a expressão dessa enzima apenas nos tratamentos alagados. Então, o aumento na atividade de ADH, em função da deficiência de oxigênio, permite ressecar o NAD+, de maneira que se mantenha a via glicolítica ativa, a via de glicose. Então aqui a gente tem na figura 7 a atividade do álcool desidrogenase, onde ela só apareceu em tratamentos alagados. Como vocês podem ver que apareceu a cor só nos tratamentos alagados, enquanto que nos tratamentos controle não teve. Então, segundo Pereira, em 1989, a produtividade da soja é maior em plantas ricas em carboidratos. Para esse autor, uma boa produtividade depende do grande aporte de carboidrato das folhas até os grãos, que, por sua vez, é dependente de eficiente fotossíntese, garantida com um bom enfolhamento das plantas. Então aqui a gente tem a figura 8, que nos mostra 2 gráficos. O primeiro gráfico de cima, que é a matéria seca de grãos, que é dada em grama, e o segundo gráfico, que é dado o número de grãos. Então a gente pode notar que não houve uma diferença significativa entre a matéria seca de grãos e o número de grãos para os tratamentos. Mas a gente pode observar que a BRS 257, quando a gente está falando da matéria seca de grãos, ela teve, quando alagada nos estádios V6 e V8, ela teve uma diminuição na matéria seca de grãos, quando a gente pode observar. E se a gente comparar os tratamentos nos números de grãos, a BRS 257 também teve uma diminuição quando as plantas foram alagadas no estádio V6 e V8, sendo diminuída o número de grãos, o que não ocorreu no estádio R4. Então a gente pode ver aqui, que aqui no tratamento controle, na primeira flechinha da esquerda para a direita, ela teve um pouco mais de 60 grãos. Aí quando foi para o tratamento V6 alagado, ela baixou para cerca de menos de 50 ali, 48, 47, e no tratamento V8 ela passou um pouquinho dos 40, 42, 43. Mas não é uma diferença muito significativa. Então, a conclusão desse trabalho. Então, as adaptações morfológicas, bioquímicas e metabólicas conferiram às cultivares no estudo uma resposta eficiente ao alagamento. Então, formação de raízes adventícias e hipertrofia do caule, maiores teores de carboidratos seguidos por aumentos na taxa de fermentação, em função do incremento da atividade das enzimas álcool desidrogenase, ADH, e piruvato descarboxilase, PDC, foram os fatores que conferiram às plantas tolerância ao estresse imposto. Contudo, a massa seca total e seu decréscimo foram as variáveis mais sensíveis ao estresse, capazes de discriminar a cultivar BRS 213 como a mais tolerante. É isso daí, muito obrigado pela atenção.